Boa noite. Hoje nós vamos ver um pouco da unidade 2, uma maneira melhor da gente ver o conteúdo, e nós vamos falar sobre a análise das variações entre a diferença do custo padrão e do custo real. E antes de entrar no custo padrão e no custo real, vamos ver os tipos de custeio que a contabilidade de custo nos oferece. Iniciando aos tipos de custeio e as suas respectivas finalidades, nós vamos para o custeio por absorção. Aqui nós temos um breve conceito sobre como funciona o custeio por absorção. Ele também é conhecido como custeio pleno e ele apropria todos os custos, sejam eles fixos ou variáveis, na produção durante um determinado período. E ele tem uma diferença que os gastos que são não fabris, que não são do chão de fábrica, os gastos, as despesas, eles são excluídos desse conceito, desse tipo de custeio. A sua distinção principal é entre os custos e as despesas. Então, precisando ter um conceito bem afinilado entre o que é realmente custo, de fato, e o que vai ser despesa, para que não afete o resultado final do lucro da empresa. Essa separação é importante exatamente por conta do resultado do período, porque as despesas elas são contabilizadas imediatamente na nossa DRE, enquanto os custos relativos aos produtos vendidos, eles vão ter o mesmo tratamento. Aqueles produtos que não são vendidos, eles são ativados no estoque. Quais são eles? São aqueles produtos que estão em elaboração. Ou a gente compra uma matéria-prima, essa matéria-prima ela vai fazer parte do produto, porém, imediatamente ela não é contabilizada como custo. Primeiro ela vai para o estoque, em seguida, após a sua produção ser concluída e a sua venda ser efetivada, ele passa para o custo. Até o primeiro momento ela fica dentro do ativo, na conta de estoque. E aí é feito a segregação desse estoque em estoques em andamento, estoque de produtos acabados, estoque de produtos semi-acabados, estoque de matéria-prima a utilizar, enfim, são várias as nomenclaturas, mas todos ficam segregados dentro do estoque. E aqui a gente vem para um exemplo prático do custeio por absorção. Suponhamos que uma empresa tenha fabricado 1.000 unidades de um determinado produto, incorrendo em custos de R$ 9.000 e despesas operacionais de 3.000. Foram vendidas 800 unidades. Então, vamos aqui atentar ao fato de que só foram vendidas 800 unidades a R$ 20, num total de venda de 16.000. Então, vamos agora elaborar a nossa DRE. Se eu tenho um custo, se eu fabrico 1.000 unidades e esse meu custo totalizou em 9.000, isso quer dizer que eu vou ter um custo unitário de cada produto a R$ 9, pelo simples cálculo que eu vou fazer. Pegar o meu custo fixo, que a questão já me identificou, e vou dividir pela minha quantidade fabricada no período, certo? E vamos lá montar a nossa DRE. A gente sabe que a gente inicia a DRE com a receita bruta. R$ 16.000 é o dado que a questão está me dando, foi vendido. Agora nós vamos para a diferença do custeio por absorção, que é o quê? Eu vou colocar na minha DRE, na minha conta de resultado, vou colocar como custo apenas o que eu de fato vendi. Se eu vendi apenas 800 unidades, eu vou reconhecer no meu custo apenas 800 unidades. Então, eu vou pegar 800 unidades vezes o meu custo individual que eu encontrei anteriormente. Eu vou chegar a um resultado do meu custo fixo de 7.200. Percebam que anteriormente ele estava me dando um custo de R$ 9.000. Essa diferença ela vai ficar onde? No estoque, porque eu só vendi
800 unidades. Teoricamente, eu ainda vou ter 200 unidades a serem vendidas. O meu estoque vai ter 200 unidades. Dando seguimento à nossa DRE, eu vou ter aí um lucro bruto de R$ 8.800. Agora, elencando a diferença entre custos e despesas, eu vou pegar todas as minhas despesas do período. Aqui a questão me deu despesas operacionais. Nesse caso, eu vou utilizar ela toda, porque as despesas elas são apropriadas na conta de resultado imediatamente, né? Então, aí eu vou ter um lucro líquido de R$ 5.800. Passando para um outro exemplo, nós temos o quê? Se esse custo de R$ 1.000 tivesse sido classificado erroneamente como despesa, o custo unitário de fabricação diminuiria para R$ 8. Aliás, 8.000 dividido por 1.000. E as despesas operacionais, elas iriam aumentar para R$ 4.000, certo? Isso é uma outra suposição. Vamos novamente para a nossa DRE. Eu teria aí 16.000 de vendas, que era o mesmo valor, certo? 16.000 vão estar aí inalteráveis. O meu custo de R$ 1.000, que por um acaso o auxiliar, vamos lá dar um exemplo, o auxiliar do meu almoxarifado identificou que esse que não era R$ 9.000, estava errado, era só 8.000, né? E aí esse 8.000 baixou o meu custo unitário para R$ 8, que anteriormente era R$ 9. Eu faço o mesmo procedimento de 800 unidades vezes R$ 8, vou ter aí de custo apropriado R$ 6.400, o meu lucro vai ser alterado. Passa a ser 9.600. E aquelas despesas, né, que antes elas estavam apropriadas no meu custo unitário, os R$ 1.000 de diferença, passaram imediatamente para a minha despesa, porque eram R$ 1.000 que eles estariam sendo classificados como custo. Esse custo, eles estariam no meu CMV e eu não iria apropriar os R$ 1.000 todo, eu iria apropriar somente em cima das 800 unidades vendidas. Como foi classificado de maneira errônea, eu vou continuar apropriando somente nas 800 unidades vendidas, porém, o meu custo, que era de 9, passou a ser R$ 8. Nesse caso, as minhas despesas operacionais, ela vai sofrer o impacto direto dos R$ 1.000 que foram classificados erroneamente. Esses R$ 1.000, que antes seriam destrinchados pelos produtos vendidos, pelas quantidades vendidas, eles passaram a ser debitados diretamente, alterando aí o meu lucro líquido, que anteriormente, vamos lá ver quanto que era antes, 5.800, com esse erro, passou a ser 5.600. Ou seja, é importante ter muito cuidado com essa classificação, porque essa classificação incorreta de um custo como uma despesa reduziu o lucro líquido da empresa, pois ele foi totalmente deduzido, da minha apuração do meu resultado, em vez de ter sido apenas a parcela referente à produção vendida, que foi 80% do total da produção. Enquanto eu teria R$ 800 apropriados na minha DRE, devido a esse suposto erro, eu passei a ter R$ 1.000 na minha DRE. Então, por isso que é muito importante ter em mente o que de fato é custo e o que de fato é despesa. Porque esse lucro líquido ele é muito importante na tomada de decisões da empresa. Outro detalhe sobre o custeio por absorção, ele é que é um único custeio aceito
pelas empresas que realizam procedimento de auditoria externa. Por quê, professora? Porque ele está compatível com os princípios da realização da receita, da competência e da confrontação de receitas. Além disso, por ele estar fazendo essa distinção bem, teoricamente muito bem, sobre o que é custo e despesa, ele é um dos únicos que é aceito pelo imposto de renda. Que a gente sabe que esse imposto de renda, na nossa DRL, vai impactar lá, ele é utilizado como base de cálculo o nosso lucro, né? O lucro, as empresas que são tributadas pelo lucro real, é aqui onde vai ter esse impacto. E o que é o princípio da realização da despesa, da realização da receita? Ele ocorre exatamente quando essa receita é realizada da transferência do bem ou serviço vendido para terceiros. Vamos ficar claro aqui que esse princípio ele acontece independente de ele ter efetivado o recebimento ou não, certo? A receita ela foi apropriada. O bem eu já transferi. Se eu recebi o pagamento ou não, não entra neste princípio. Nós vamos para o princípio da confrontação. Esse princípio ele esclarece que as despesas elas devem ser reconhecidas à medida que são realizadas as receitas que ajudam a gerar, direta ou indiretamente, que seria o mesmo caso que a gente viu no exemplo dado anteriormente. E o princípio da competência, bastante conhecido e bastante martelado em teoria da contabilidade, é que as despesas e receitas elas são reconhecidas nos períodos a que competem, ou seja, no período em que ocorrer o fato gerador. E aí nós vamos para um outro tipo de custeio, o nosso custeio variável. Nesse custeio só são apropriados os custos variáveis. Lembra que no custeio por absorção ele faz a distinção entre custo e despesa. Todos os custos são somados no custeio por absorção. Neste caso, ele vai apropriar somente os custos variáveis. Os custos fixos, eles são contabilizados diretamente a débito em uma conta de resultado, juntamente com as despesas. Note que aqui a diferença, o custo fixo, ele vai diretamente com a despesa. Ele vai ficar classificado no mesmo grupo de contas. Enquanto que no custeio por absorção, apenas as despesas iriam ser debitadas diretamente na conta de resultado. Neste caso aqui, estes ocorrerão independente do volume de produção. Se o produto está no estoque da empresa ou não, ele não considera. Ele vai diretamente para o custo. Aliás, diretamente para a conta de resultado. Nesse caso, o que acontece? Acontece aí que o princípio contábil da realização, da competência e da confrontação, eles são feridos neste princípio, exatamente porque o fato gerador se contradiz. Porque os custos fixos, eles são reconhecidos como despesas, mesmo que nem todos os produtos fabricados tenham sido vendidos, né? Se as minhas despesas, elas são reconhecidas à medida em que elas me auxiliam a gerar uma receita, nesse caso, eu tive um custo reconhecido que ainda não me gerou uma receita, certo? Aqui a diferença vai no balanço patrimonial, porque o que era para constar no estoque, teoricamente não vai estar, porque ele já foi contabilizado diretamente na DRE como custo e já impactou diretamente no lucro. Porém, esse é um método de custeio muito indicado para tomada de decisões. Nós sabemos que os administradores eles vão pelo lucro financeiro. A contabilidade ela vai pelo lucro contábil, que vai pelo regime de competência. Nesse caso, ele já confronta ali as contas de resultado, né? Então, para o tomador de decisão, ele é um dos mais utilizados. E os custos, eles são apropriados à produção
não pelo seu valor efetivo ou real. Perdão, aqui nós já estamos falando sobre o custeio padrão, que é o que vai dar origem às nossas variações. Nesse tipo de custeio, os custos eles são apropriados não pelo valor efetivo, né? Aquele valor que foi de fato gasto, aquele valor onde eu comprovei com as minhas notas fiscais, com os meus documentos, mas sim por uma estimativa do que eles deveriam ser, que seria denominado por custo padrão. Nesse caso, ele pode ser utilizado quer a empresa adote o custeio por absorção ou o custeio variável. Ele funciona muito bem como uma tomada de decisão. As diferenças entre o custo padrão e o custo real são o objeto da análise da contabilidade de custos, com o objetivo de controle de gastos e medida de eficiência. Ou seja, quando o administrador escolhe o custeio padrão, ele está fazendo um planejamento. Ele faz uma estimativa baseada em dados concretos sobre quanto custaria determinado produto. E aí ele faz uma comparação com o que de fato custou. Então, esse tipo de análise vai auxiliar ele aonde ele vai poder diminuir, aonde ele vai poder aumentar, onde ele vai poder escolher um novo produto, onde ele vai poder aumentar, criar uma estratégia de vendas para aumentar a venda de um determinado produto, porque aquele produto vai estar dando uma margem mais, aquele produto vai estar mais lucrativo, né? Porque ele me rendeu, ele foi mais barato do que o que eu de fato estimei, então eu posso investir mais nesse produto. E isso não é fixo, isso vai variar de acordo com as condições de mercado, dependendo muito da época, né? Da economia do momento, do produto. Nesse caso aqui, em relação à apropriação aos custos fabricados, nós temos aqui custos diretos. Eles podem ser apropriados diretamente aos produtos fabricados, porque há uma medida objetiva de seu consumo nessa fabricação. E aí nós vamos ter aqui alguns exemplos. Nós temos a matéria-prima, a empresa sabe a quantidade de matéria-prima que está sendo utilizada para a fabricação de uma unidade de produto. Com o preço da matéria-prima, o custo é diretamente apropriado ao produto. Temos a mão de obra direta, que trata-se dos custos com os trabalhadores, né? Que isso aqui é tão batido em sala, né? São aqueles trabalhadores que estão diretamente ligados na produção. Isso é muito importante, não pode confundir este conceito. Com o tempo que cada um trabalhou no produto e o preço da mão de obra, é possível apropriá-la diretamente ao produto. Lembrando que isso, a empresa realmente precisaria ter um setor de controladoria, um setor de contabilidade de custos bem atuante, porque aí ele teria que ter exatamente a quantidade de horas que aquele funcionário demandaria para produzir aquele produto. Aí vem material de embalagem, depreciação de equipamento, né? Nesse caso aqui da depreciação seria quando eu vou produzir um produto que a determinada máquina é específica apenas para este produto. Então, aquela depreciação daquela máquina eu já posso jogar diretamente ao custo do meu produto fabricado. Da mesma maneira, a energia. Isso quando é possível saber quanto foi consumido na fabricação de cada produto. Isso a gente vê naquela da contabilidade por responsabilidade, onde a gente vê os centros de custo, né? Então, assim, uma empresa que tem a contabilidade de custo bem eficaz, ela vai ter como ter esse controle. Aquelas empresas que vão tentar adequar, no início elas vão primeiramente fazer o estudo e ver onde que como faz, tentar separar medidor de indústria, medidor de administração, contar, vai ter que fazer um serviço de contar as horas que aquele funcionário passa naquela máquina. Aí daí passaria para observar a voltagem dessa máquina, o preço do quilowatt para a região, e daí faria um consumo, um rateio dessa despesa da energia elétrica das máquinas. Ainda em relação à apropriação dos produtos fabricados, nós temos aqui os custos indiretos.
né? São aqueles que dependem de cálculo, são custos que dependem de cálculo, do rateio ou estimativa, para serem apropriados diretamente no produto. Aliás, para serem apropriados indiretamente, né? Como eu já falei, ele utiliza o critério à base do rateio. Esse rateio, a empresa vai determinar esses centros de custo. E aqui nós temos outros exemplos também que podem ser classificados como custo indireto. A depreciação, quando a máquina é utilizada em mais de um produto. Salários dos chefes de supervisão, porque afinal de contas eles estão indiretamente ligados na produção. O aluguel da fábrica, né, ele não está diretamente na produção do produto, mas ele é um custo indireto, porque afinal, se eu não tivesse a fábrica, eu não precisava alugar o galpão, assim, digamos, né? Gastos com a limpeza da fábrica, energia elétrica, que também não pode ser associada ao produto. Né? Isso são os... Observe que tanto energia quanto depreciação, eles tanto podem ser indiretos quanto indiretos. Vai depender muito da maneira como o critério, aliás, que a empresa utiliza. E agora nós vamos em relação aos níveis de produção. Aí a gente já classificaria como custo fixo. Custos fixos são aqueles valores que a empresa, são aqueles valores que, independente da produção ou não, eu vou ter, né? Ou seja, o aluguel da fábrica, o valor, tanto faz se a produção foi pouca ou não. Eu vou ter esse aluguel. A gente pode utilizar o exemplo que nós estamos vivendo. Vamos lá, os comerciantes, independente de eles terem ou não a venda da mercadoria deles, o aluguel está lá. Né? Mesmo eles estando com o ponto de comércio fechado, o aluguel é um custo fixo que eles têm. Então, mediante o cenário, provavelmente eles terão desconto, mas o aluguel não pode deixar de existir. Afinal, eles vão estar lá com a mercadoria deles guardada. É o mesmo exemplo de escolas, que independente de estar tendo aula física ou não, o aluguel continua. Né? Então, esse é um tipo de custo que ele é fixo. São fixos em relação ao volume da produção, mas podem variar de valor no decorrer do tempo. A gente pode também utilizar a energia. O aluguel ele permanece fixo, o valor, mas a energia, ela pode ser... Eu sei que todos os meses eu vou ter essa energia, mas o valor ele já vai variar de acordo com o nível da minha produção. Se eu vou ter um comércio aberto 8 horas por dia, durante 5 dias na semana, eu vou ter um consumo X de quilowatts. Se eu vou estar com o comércio fechado, eu vou ter a minha taxa mínima apenas. Então, ele é um custo fixo, porém, ele varia o valor. Aqui a gente está dando o exemplo do aluguel da fábrica, com reajuste em determinado mês. Não deixa de ser um custo fixo e o valor não vai mudar com a produção. E aí nós temos outros exemplos. Imposto predial, que é o nosso IPTU, depreciação dos equipamentos, salário, isso são os equipamentos que não são utilizados na fábrica, salários de vigia, porteiro, prêmios de seguro. A gente sabe que se uma empresa é roubada, né? Ou se uma empresa sofre, vamos dar o exemplo do shopping, né? Shopping center, eles têm ali, dentro dele, eles têm um seguro, né? Para os lojistas, para qualquer estrutura física que aconteça dentro do condomínio de lojas. Né? Então, assim, ali ele já é um custo fixo. Ele, independentemente da minha produção, eu vou ter aquele custo fixo. E agora, em relação aos níveis de produção, sendo custos variáveis. Né? Ou seja, ele vai alterar o valor de acordo com a produção. Que aí é o quê? A matéria-prima, eu tenho que comprar a matéria-prima. Mas se eu vou produzir mais ou menos, vai depender de acordo com o meu volume da produção. Se não tiver produzido nada, obviamente o meu custo será nulo. Essa é uma variável onde à medida que aumenta a minha produção, os meus custos variáveis tendem a aumentar. E aí nós temos vários outros exemplos. Materiais indiretos consumidos, depreciação dos equipamentos, quando for feito em função de horas, máquinas trabalhadas, gastos com horas. Essa depreciação, quando se fala em função das horas, porque existe uma tabela
da depreciação fiscal, onde essa depreciação é aceita para fins de dedução do imposto de renda. Nesse caso, a depreciação ela pode ser feita a depreciação contábil, que eu vou ter, onde o meu imposto de renda vai dizer que aquela máquina ela vai ter uma vida útil de 10 anos, e a minha contabilidade vai dizer que essa máquina, em função da quantidade de horas e máquinas trabalhadas, dependendo da minha demanda, essa máquina não vai durar para mim 10 anos. Essa máquina vai durar para mim 5 anos. Né? Então, aí, essa também é uma maneira de custo variável de acordo com a produção. Por isso que a depreciação também está nesse caso. Porque essa depreciação, se eu utilizo muito aquela máquina, se eu tenho muitas horas de trabalho naquela máquina, obviamente, a depreciação que já estava tabelada para fins fiscais não vai servir para mim. Então, eu já posso colocar ela como uma depreciação para o meu custo em relação ao nível de produção. E aí nós vamos ter também os custos semivariáveis, né? Que esses semivariáveis, ele é bem semelhante ao conceito do custo variável, que eles variam com o nível da produção, mas eles têm uma parcela fixa, mesmo que nada seja produzido. Ele vai lá também de encontro com o caso da energia elétrica, né? Se eu trabalho em regime de 24 horas, eu vou ter uma energia elétrica maior. Se eu dou férias coletiva para toda a fábrica, a minha energia não vai deixar de existir. Ela vai continuar lá, mas eu vou ter um valor, como por exemplo a taxa mínima, né? Mesmo que eu não produza nada, eu vou ter a minha taxa mínima da minha energia. Então, ela também fica classificada como custo semivariável. Outro exemplo que as empresas estão fazendo muito hoje, o aluguel de uma copiadora. Eu não compro a impressora e eu faço um contrato com uma equipe de manutenção, com a empresa de assistência técnica, para que ela me forneça aquela copiadora e eu vou pagar por fotocópia, digamos. Porém, neste contrato, se eu não tirar nenhuma, eu tenho uma quantidade mínima. Se eu não tirar nenhuma cópia, eu vou ter que pagar uma parcela fixa por eu estar com aquela copiadora. Outro exemplo seria o gasto com combustível para o aquecimento de uma caldeira. Esse gasto de combustível ele vai variar com o nível de atividade, mas que ele vai existir, mesmo que nada seja produzido, já que a caldeira não pode esfriar. O que acontece? Muitas indústrias, nesse caso, elas trabalham em regime de escala. Por quê? Porque esse gasto com esse combustível, ele vai existir de qualquer maneira. Então, é feito um planejamento na produção para que esse aquecimento dessa caldeira seja feito apenas uma vez por semana e trabalhe em regime de 24 horas, fazendo 3 turnos, 2 turnos, e a carga horária da semana seria reduzida. Assim, eu reduziria o meu custo com combustível na hora de aquecer a caldeira. Em relação aos níveis de produção, os nossos custos semifixos, custos semifixos ou custos por degrau, eles são custos que são fixos numa determinada faixa de produção, mas eles variam se há uma mudança dessa faixa. Vamos dar aqui o exemplo também de uma indústria, onde ela tem um volume de produção. Para produzir 20 mil unidades, ela vai precisar apenas de um supervisor. Supervisor esse que essa empresa vai ter o custo de 120 mil reais para esse volume de produção. Então, a gente observa nessa tabela que ele vai em regime de degrau. Se eu aumento a minha produção de 20.001 para 40 mil, eu já não vou mais conseguir supervisionar apenas com um supervisor. Eu vou ter que aumentar a minha mão de obra. Aumentando a minha mão de obra, eu vou aumentar o meu custo com os salários e os encargos. E aí vai tendo o regime de degrau. Se eu aumentar de 40 para 60, eu vou ter novamente um outro supervisor. Novamente eu vou aumentar os meus custos com salários. E assim sucessivamente. Muitas empresas já têm essa programação feita
no decorrer da sua produção. Isso eles teriam que ter em acordo, quantidade, planejamento, um plano de produção, qual a demanda que vai exigir para aquela determinada semana, para saber quantos supervisores ou quantos trabalhadores a mais ela irá precisar colocar dependendo da demanda.